Para esse nosso bate-papo, nós vamos receber Thalita Barros Cosati, que ela é supervisora do IPVA da Secretaria da Fazenda aqui do estado de São Paulo. Bom dia, Thalita. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Thalita, vamos explicar aí um pouquinho, porque quem nunca adquiriu um carro não sabe nem ainda o que é IPVA. Mas para a maioria da população a gente já sabe, mas nunca é demais explicar um pouquinho sobre o imposto. Ok. Na verdade, o IPVA é o imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor. Então, todas as pessoas que têm um veículo, anualmente precisam recolher o IPVA. Ele sempre tem um vencimento. Na verdade, o fato gerador dele é no primeiro dia de janeiro. Então, quando dá o primeiro dia de janeiro, já como se fosse já que se cria a obrigação do pagamento desse imposto. E normalmente ele é pago aí nos primeiros meses do ano, né? Entre, se for parcelado, até janeiro, fevereiro e março, ou à vista em janeiro, né? Então a gente tem algumas formas aí de pagamento. Lembrando que veículos com mais de 20 anos de idade, né, vamos assim dizer, são isentos do imposto. Thalita, bom dia. Quem fala é Lilian. Mais uma vez a gente agradece aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Thalita, como é que é calculado o IPVA? Tá, o IPVA ele é calculado de acordo com o valor do veículo, né? Então a gente chama de valor venal, que é o valor de venda do veículo. A Secretaria da Fazenda faz uma pesquisa todo ano, a gente usa como base principalmente a tabela FIPE, né, que é onde tem os valores de venda dos veículos, e em cima do valor do veículo incide a alíquota de 4% de imposto sobre o veículo, né? Então, é claro que dependendo do tipo de veículo, essa alíquota pode variar, né? Mas, por exemplo, para caminhão é diferente, é 1,5%, tem alguns veículos que incidem a alíquota de 3%, mas na grande maioria, para os veículos, principalmente pessoa física em geral, é a alíquota de 4%. Ô Thalita, e qual que seria essa destinação do pagamento desse imposto? Para onde é destinado dentro da esfera estadual? Sim, sim. Bom, todo valor arrecadado, né, de IPVA tem algumas... primeiro, 20% vai para o Fundeb, que é o Fundo de Educação, isso é previsto na legislação. Do restante, 50% é destinado para o município onde o veículo está registrado, e os outros 50% da cota estadual entra no orçamento do governo, e isso vai ser usado, esse dinheiro vai ser usado para todos os gastos de governo, né? Seja na área da saúde, da educação, infraestrutura, entra no orçamento total, né? E a parte que vai para o município, vai para cada município onde está registrado o veículo, isso também entra no orçamento municipal, onde os municípios vão usar também para fazer toda a gestão governamental aí de cada cidade. Thalita, para a gente saber se está em dia ou não, qual é o site correto? Tá, o IPVA, ele já está, né, de 2021, ele já está disponível tanto para pagamento quanto para consulta lá no portal da Fazenda, né? Lá na internet, as pessoas conseguem, por meio do Renavan, é só digitar o Renavan do veículo, consegue fazer já a consulta do quanto... qual é o valor para 2021, né, do quanto precisa pagar, e também já conseguem fazer o pagamento. O pagamento já é feito todo de maneira online, na rede de banco autorizada, né? Então, seja por internet banking, autoatendimento, quem preferir também tem as casas lotéricas, mas já consegue fazer o pagamento. E tem mais informações lá no portal da Fazenda, também lá na internet. Eu estou aqui, eu cliquei, você falou Fazenda, então eu saio aqui, ipva.fazenda.sp.gov.br. Coloco o Renavan, coloco o número da placa, e aí ele vai dando assim, quando ele aparece em vermelhinho, atenção, veículos, tal, se eu estou em dia, vai aparecer embaixo de cada um, por exemplo, PVA 2021, 00, então eu já estou em dia. PVA débitos não inscritos. Também 0. DPVAT, 0. Depois vem taxas. Aí taxas aqui, por exemplo, nesse modelo que eu estou olhando, tem um valor. Essa taxa poderia ser o quê?
A taxa que tem aí é a taxa de licenciamento, tá? Embora a taxa de licenciamento seja, né, mais de competência do Detran, as pessoas conseguem fazer já o pagamento antecipado do licenciamento. Se a pessoa, por exemplo, não quiser esperar chegar no mês da placa por meio do calendário que o Detran disponibiliza para fazer o pagamento do licenciamento, ela já pode fazer o licenciamento antecipado e faz o pagamento juntamente com o IPVA lá no banco, né? Então, essa taxa vai vir, né, quando você consulta, se a pessoa já fez o pagamento antecipado, vai vir zerado. Se não, vai vir constando que falta a taxa de licenciamento, que a pessoa ainda pode fazer no mês do final da placa dela, ou, por exemplo, licenciamento de anos anteriores, se ela tiver em débito. Então, porque hoje você geralmente já tem um convênio com os principais bancos, né? É assim que funciona? Eu Sim, posso, sim. a forma mais rápida, como é que é? Eu vou no meu banco e procuro lá IPVA? Isso mesmo. Normalmente, pelo menos os grandes bancos, né, os principais que são conveniados com a Fazenda, porque parte do banco querer fazer apresentar esse tipo de serviço para o cliente dele, né? Então, os grandes bancos já estão, eles se conveniam, né? São conveniados com a Fazenda. E aí, quando a pessoa entra lá, por exemplo, no aplicativo do celular dela, ela entra lá, vai em pagamentos, né? Normalmente vai ter lá, já vai estar escrito pagamentos, tributos ou alguma coisa assim, vai lá, escolhe IPVA, porque a pessoa pode também pagar multa de trânsito, licenciamento, ela escolhe IPVA, e aí já vai vir o valor que ela deve, né, o valor do IPVA dela, e também vai vir a opção dela pagar o licenciamento ou não antecipado. E a pessoa também pode escolher, por exemplo, se ela vai pagar o IPVA parcelado ou à vista. Ô, Isso Thalita, lá no então as banco pessoas... dela. Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, as pessoas que são proprietárias de automóveis, elas não recebem mais em casa o valor impresso. Não. Na verdade, assim, o que existia antigamente era as pessoas recebiam em janeiro aquela cartinha da Fazenda, que na verdade não era um boleto, nada, era só um aviso de vencimento, um aviso de que precisava pagar o IPVA e o valor, tá? Esse aviso de vencimento parou de ser enviado em 2018, então desde 2018 a Fazenda já não envia, e é até importante a gente esclarecer isso, que a Secretaria da Fazenda não envia nenhum boleto, nenhuma guia, nem por e-mail, nem pelo correio, né? O pagamento é único, feito exclusivamente nos bancos ou lá, gerando uma guia para quem precisar no site da Fazenda, tá? Então, assim, para evitar fraudes, é bom as pessoas saberem que a Fazenda não está enviando nenhum boleto, nenhuma guia por correio ou por e-mail. E o que a pandemia ela alterou nos prazos e parcelamento dos veículos? Teve alguma alteração por causa da Covid-19 ou ela continua sendo no teu plano normal? Tá, para 2021, o calendário de vencimento do IPVA permanece o mesmo, tá, dos anos anteriores, não teve em relação ao calendário, ou mesmo ao tipo de pagamento, se mantém o mesmo. Ano passado, a gente teve uma leve suspensão do pagamento de IPVA para veículos novos, por conta da pandemia, os postos fiscais, principalmente o Detran, os postos do Detran estavam fechados, então as pessoas não conseguiam fazer a documentação do veículo e, por conta disso, não conseguiam pagar o IPVA. Mas isso já se estabilizou, né, se restabeleceu no final do ano passado, então agora o calendário segue normalmente, tá? É bom lembrar que as pessoas têm três formas de fazer o pagamento, né? Então, a pessoa pode fazer em janeiro à vista, com desconto de 3%, ou a pessoa pode fazer em fevereiro à vista, mas sem o desconto, ou parcelado em 3 vezes, começando agora em janeiro, fevereiro e março. E quem tem IPVA atrasado de outros anos, ela consegue fazer uma renegociação e dividir essa dívida ou não? E com quem procurar, aonde que ela entra em contato para poder fazer essa negociação, caso a sua resposta seja positiva? Tá, depende muito de como está a situação desses débitos passados, tá? Muito provavelmente, esses débitos passados já estão inscritos em dívida ativa,
né? Porque a partir de quando o débito está em atraso, a Fazenda já pode, dali a 30, 90 dias, inscrever o débito em dívida ativa. Quando esse débito vai para a dívida ativa, aí ele passa da mão da Secretaria da Fazenda e ele agora é de competência da Procuradoria-Geral. E aí, então, a pessoa tem que procurar a Procuradoria-Geral para fazer esse pagamento e lá, muito provavelmente, eles têm uma previsão de parcelamento, tá? Mas aí isso já não é mais com a Fazenda. De qualquer forma, essa era a minha próxima pergunta. Não sei se você sabe responder. No caso da Procuradoria, será que a pessoa tem um site que ela pode ver se ela está inscrita na dívida ativa por conta do débito? Isso. As pessoas conseguem também fazer a mesma pesquisa, né, com a placa, o Renovando o Veículo, no site da Procuradoria-Geral do Estado, da PGE. Então, é só a pessoa entrar lá, coloca o Renavan e ela consegue ver, fazer a consulta do quanto que deve, né? E até mesmo realizar o pagamento também lá no site. Eu acho que você consegue fazer a emissão da guia, ou até mesmo, eu não sei como é que está lá hoje as opções de parcelamento, tá? Mas aí acho que tem todas as informações lá no site da PGE. Agora, a pessoa está, vamos supor, ela deixou de pagar o IPVA de 2017, 2018, aí todo ano continua vindo, e aí são duas coisas distintas. Do ano, ela consegue pagar normalmente pelo banco, e o que ela tiver de dívida, ela paga separado, ou uma coisa inibe a outra? Não, se a do ano, ela vai conseguir pagar normalmente lá no banco, na rede autorizada. E as de dívida ativa, aí ela vai ter que pagar separado lá para a PGE, né? São duas coisas distintas. Agora, o que vale a pena lembrar é que é o seguinte, se essa pessoa tiver em débito de IPVA, seja do ano corrente ou de exercícios anteriores que estejam inscritos em dívida, essa pessoa não vai conseguir licenciar o veículo, né? Então, ela não vai conseguir pagar a taxa de licenciamento e fazer o licenciamento. E aí, por conta da falta de licenciamento, essa pessoa não vai conseguir fazer todos os procedimentos normais, como, por exemplo, ela não consegue fazer a transferência do veículo, então ela não consegue vender, ela pode ter o veículo apreendido, se ela passar em qualquer blitz, em qualquer busca policial, ela pode ter o veículo apreendido por falta de licenciamento. E sem o pagamento dos impostos, né, do IPVA atrasado, ela não consegue fazer o licenciamento. Ô, Thalita, a gente sabe que há meses atrás houve algumas mudanças na lei de trânsito e uma das mudanças foram novas regras para pessoas que possuem isenção de IPVA. Você podia estar falando um pouquinho isso para a gente? Sim. Na verdade, assim, a grande mudança que a gente teve no final do ano passado, que veio por conta, né, na legislação de IPVA, foi, a gente teve algumas mudanças de alíquota, né, de diferença de alíquota, por exemplo, aquela alíquota de 3% para alguns veículos vai para 4%, como todos os outros veículos, mas algumas regras, como mudança de alíquota, algumas mudanças vão valer só para 2022, né, por conta dos princípios de anterioridade noventena. Agora, uma alteração grande que a gente teve ano passado e que já está valendo para 2021 é a mudança na isenção de pessoas com deficiência, né? Então, antigamente a gente tinha a isenção para pessoas com deficiência de uma maneira, o que foi mudado foram algumas regras, né, para isenção, e isso já começa a valer agora para 2021. Então, agora, as pessoas, para a pessoa ter o benefício de um carro PCD, né, de um carro para pessoa com deficiência da isenção, o veículo precisa ser adaptado ou customizado, dependendo da deficiência, né? E a gente teve algumas mudanças em relação ao tipo de laudo, ao tipo de deficiência. Então, na verdade, agora ficou um pouco mais restrito para a pessoa conseguir a isenção. Lembrando que as pessoas que têm deficiência visual ou mental e que precisam de um condutor, né, permanecem com a isenção.
E aí deve ter toda uma fiscalização aí. Acho que talvez fuja um pouco, não sei, do âmbito da fazenda, né? Porque com essas alterações, o percentual de pessoas com deficiência não é tão pequeno quanto a gente imagina muitas vezes, né? Então é bom esclarecer a população sobre isso aí, essas alterações, né? Quer dizer que o carro precisa estar adaptado, né? Ô, Thalita, inclusive, assim, já está vigorando essas novas regras agora para o IPVA 2021 ou não? Porque eu acho que nós estamos no período ainda de vocatio legis, essa lei ainda não está sendo aplicada, ou ela já está? Não, a parte de PCD já está sendo aplicada, tá? Então, já está valendo para 2021. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma média mais ou menos de 300 e poucas mil isenções, então muitos já perderam direito automaticamente, tá? Porque a gente já colocou nos sistemas as novas regras, então muitas pessoas, a gente teve uma média aí de 75% de perda de isenções, né? Então, para 2021 a gente já tem uma taxa muito menor, né, de isenção. E o que a gente se baseia, né, que é o que está em portaria, para a gente se basear para conceder ou não a isenção, vai ser baseado naquela letrinha que vem na CNH, né? Então, a pessoa quando vai tirar a CNH de deficiente, na CNH dela vai vir uma observação lá com uma letrinha, né? Olha, letra H é que precisa de um câmbio manual. A letra XY lá, não vou saber direitinho agora as letras, precisa de uma inversão de pedais. Essa daqui precisa de um pedal, né, manual. Então, isso é que vai ser baseado, né? Então, dependendo da letrinha que ela tiver na CNH, ela vai permanecer ou não com a isenção. Muito obrigado. Isso já está valendo para 2021. Tá ótimo. Thalita Barros Cosati, supervisora do IPVA da Secretaria da Fazenda de São Paulo, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Ok, obrigada a vocês. Bom dia. Um bom dia. Voltando